Bom dia a todos e todas. Vamos então partilhar aqui a palavra do Senhor, uma vez mais. Eu gostava que uma vez mais falássemos com Ele, juntos, pedindo que ilumine a sua palavra nos nossos corações e que ela encontre acolhimento, que esta palavra nos fecunde e traga vida a nós, está bem? Segundo aquilo que Ele tem proposto para nós esta manhã. Vamos então dizer a Deus: ó Pai querido, obrigado porque nos reuniste nesta manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu amor insondável, Senhor. Obrigado pela paz que nos prometes, que nos queres dar, Senhor. Abre os nossos corações e as nossas mentes para entendermos a Tua palavra, Senhor. Que só por Ti nós podemos fazê-lo. Não está em nós, mas em Ti, Senhor. Trabalhe em nós, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir o favor que ali na projeção os nossos irmãos possam projetar ali uma imagem que eu pedi. Já? Ok. Vejam bem. O que é que vos sugere esta imagem? Medo. Sim, pode ser desespero também. Uma grande apreensão, também uma ansiedade muito grande. A outra imagem? Pronto, não se vê muito bem, mas aqui já chega ao pavor. Realmente, Mena, que é uma das artistas cá da casa, e a Estela, que tem um olhar para plástico. Como? O grito, não é? Portanto, socorro. Muito bem. Pode deixar a anterior, se faz favor. Bom, quem tem medo aqui? Quem tem medo pode levantar a mão. Ok. Muito bem. O nosso irmão Fábio Mota, na semana passada, teve a oportunidade de trabalhar a ansiedade, de expor a palavra sobre a ansiedade. Nós hoje falaremos um pouco ainda sobre a ansiedade, mas também sobre o medo e a ansiedade. Vamos falar sobre as duas coisas, vamos continuando a caminhar relativamente a este tipo de emoção. O medo, muitas vezes aliado à ansiedade, é uma emoção que denota o receio de um desastre iminente e um desejo intenso de se defender. Principalmente um desejo de sair da situação de ameaça. Em face do estímulo de um perigo real ou imaginário, o medo é, pois, o motivo predominantemente de evitação, de escape. Se fosse humanamente possível, se não houvessem limites, nós desejaríamos voar e desaparecer dali. Quando o medo se torna recorrente ou persistente, pode assumir contornos clínicos, com tendência para aumentar o perigo, a exagerar a avaliação, sermos muito mais pessimistas relativamente ao risco. E pode tornar-se num traço mesmo da personalidade. Existem medos fortemente associados a estados de ansiedade, muitas vezes ligados a fobias. E a lista é infindável, porque pode ter-se medo de tudo e de mais alguma coisa. Por exemplo, pode ter-se medo da crítica, medo da rejeição, medo da avaliação, medo de estar em público, medo da doença, medo do envelhecimento, medo de específicos animais, domésticos ou não, de maior ou de menor porte, medo de ver sangue, medo de lugares fechados, medo de escuro, medo de lugares estreitos, medo de multidões, medo de estar só, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de ter medo
E talvez mais vergonha de ter medo, que é o que vocês não têm. Não têm vergonha de ter medo. Mas durante muitos séculos no Ocidente, criou-se a ideia da nobreza corajosa, destemida, individualmente corajosa, destemida, e do medo coletivo da população, do povo. E associava-se com uma grande qualidade a coragem, a honra, a coragem, a própria ira, o enfrentar. Portanto, e o medo era motivo de vergonha. E associava-se o medo coletivo do povo. E as pessoas tinham vergonha de assumir que tinham medo. E, bom, nós aqui não temos vergonha, mas eu estou um bocado desconfiado disso, não é? Somos capazes de dizer que temos todos medo, mas não sei se nos sentimos confortáveis com o medo, tanto quanto aparentemente aqui é demonstrado. Queridos amigos, há realmente esta situação. E, muitas vezes, a fonte do medo, o estímulo do medo, é tão indeterminado, tão vago, e carregamos connosco uma sensação de insegurança e de falta de controle, que transforma-se em ansiedade. E, portanto, no caso do medo, a fonte, o estímulo, a razão, o motivo está muitas vezes bem identificado. A ansiedade é quando estamos numa situação de maior incerteza e uma sensação de insegurança porque não sei se tenho meios, eu não sei se consigo. Está aqui. Mas, queridos amigos, eu elenquei 4 tipos de causas de medo. É um elenco arbitrário. Podem ser menos, podem ser mais. Nós temos medo de danos físicos. Problema da autoconservação, não é? E havia até um grande pensador, um filósofo, que temia sobretudo a morte violenta. E achava que isto é um medo da morte violenta que permite que as sociedades se organizem para se protegerem também, e propôs até uma teoria política para isso. Mas é o medo dos danos físicos. E na Bíblia até temos casos disso. Jacó enganou o irmão, Isaac, e fugiu, foi alertado pela mãe que o irmão decidiu matá-lo, e ele tinha medo, tinha este tipo de medo, o Jacó, e fugiu. E sabemos o que é que aconteceu em Gênesis 28, não é? No meio daquela fuga, ele adormece num certo lugar e depois tem um sonho e repara que havia uma escada colocada entre o céu e a terra e os anjos de Deus subiam e desciam por lá. E de repente ele descobre que Deus estava presente e ele não sabia. Deus estava aqui, neste lugar, e eu não sabia. E Deus confortou-o e deu-lhe segurança. Ele estava inseguro. Mas ele sentiu este tipo de medo. Também Elias fugiu da rainha Jezabel. Tinha medo pela sua própria vida. No caso de Jacó, ele tinha razões para ter medo, porque ele enganou o irmão. No caso de Elias, não tinha propriamente razões para ter aquele medo. Ou seja, pelo menos a culpa não o acompanhava. Às vezes ele não temia a vingança por culpa dele. Mas num caso ou noutro, eles temiam pela sua própria vida. Era um dano físico que eles temiam. É este tipo de medo, autoconservação. Por outro lado, existe o medo que tem a ver com a percepção de nós, das outras pessoas. O que é que os outros pensam de nós? Este é dos medos mais correntes, mais importantes, mais paralisantes e mais destrutivos que pode haver. Damos tanto valor ao que os outros pensam de nós, a nossa reputação, o que vão pensar de mim, o que não vão pensar de mim. Então, de tal maneira isto é paralisante que até os cristãos muitas vezes têm medo de abrir a boca e de confessarem Jesus Cristo. Porque têm medo da crítica social, têm medo de ficarem mal vistos, de serem acusados de alguma coisa. Nós preocupamos-nos muito com o que os outros pensam de nós. Muito, muito, muito mesmo. Tememos tanto o que a mulher pensa, o que o noivo vai pensar. Há pessoas que até têm receio no próprio casamento de se mostrarem como são, porque têm medo que o outro rejeite. Ou no namoro, ou o que quer que seja.
Há muita situação de medo. Há medo de quem nos avalia, dos patrões. Há medo do que os outros, qual é a percepção que os outros vão ter sobre nós. Há outro medo que é o medo do fracasso. Há pessoas que têm o medo paralisante do fracasso. Medo terrível de não atingirem os alvos, não cumprirem com o seu potencial. Há pessoas que sofrem deste medo. Mas há um medo, paradoxalmente, que é o medo, precisamente, de amadurecer. Há pessoas que têm medo de atingir o sucesso. Têm medo de amadurecer, têm medo de enfrentarem-se a si mesmos, têm medo da responsabilidade. E há muitos jovens, sobretudo homens, também mulheres, mas há muitos rapazes, que se tornam adolescentes até muito tarde. Porque têm medo de assumir, e cada vez mais é uma situação real isto, têm medo de assumir, de ser maduros, de assumir a sua própria responsabilidade. Serei capaz de lidar com isso? Queridos, muito cuidado quando nós apresentamos isso. Não vamos ter um espírito de juízo, de julgar os outros, nem nada. Os medos variam de pessoa para pessoa e o importante é que nós tentemos perceber. Viram a música que nós cantamos? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, sonda-me, ó Deus. De facto, deixar que o olhar de Deus veja se o nosso rosto é parecido com isto, sobre algum assunto. Porque Deus vê os corações. E muitos de nós estamos assim. Eu tenho-me sentido assim muito, irmãos. Eu das pregações, eu gosto às vezes de dizer que a pregação, todos os pregadores dizem que a pregação é para mim próprio. Mas esta é das pregações que principalmente tem como destinatário a mim próprio. Eu tenho tido algumas lutas e alguns medos em vários momentos da minha vida e neste momento alguns medos me começam a saltar. E começam a querer ser permanentes. Então há que tratar deles, há que cuidar deles. Mas também há o medo do desconhecido, o medo do diferente. O medo de que alguém que seja diferente de mim seja tão aceito como eu, ou mais aceito do que eu. Ou o medo de que o desconhecido, de que o outro não me compreenda. Ou o medo de que o outro roube o meu lugar. Ou o medo de que por ser diferente não nos entendamos. Então, o medo do imigrante, por exemplo. O medo de alguém de uma outra raça. Então temos o medo de lugares onde não nos sentimos confortáveis. Eu sei que existe um medo que é útil. O medo em si é universal e tem uma componente que é útil. Quando não nos paralisa, quando não nos torna, não nos afasta dos outros, quando não nos afasta de Deus. O medo é útil. Ajuda-nos na prevenção de erros, de acidentes. Tem um valor heurístico. É tão útil como a febre que denuncia a existência de uma infecção. Se não houvesse medo, cada um poderia pensar que era super-homem. E metíamos-nos em grandes consequências gravíssimas na nossa vida, não é? Se não houvesse medo. O medo ajuda-nos a perceber a vulnerabilidade, ajuda-nos a pedir ajuda, ajuda-nos a procurar superar-nos. A própria técnica e a ciência, em boa medida, resultam da tentativa de ultrapassar o medo, precisamente, nomeadamente, que a criação, que a natureza nos devorasse, nos destruísse, levasse a melhor sobre nós. O medo da peste, o medo da sida, o medo de doenças, etc. O medo até nos ajuda a divertir-nos quando vemos um bom filme de suspense. Portanto, há medos que o medo em si tem um proveito, tem o seu lugar, mas estamos a falar de um medo diferente. Porque o medo é capaz também de ter um efeito devastador para a vida. Às vezes, aquilo que começa como uma pequena preocupação pode, se não for tratado, crescer e transformar-se numa forma clínica de medo, como ansiedade, ataque de pânico ou fobias. Podemos ser conduzidos a sensações de frustração, podemos ficar congelados, podemos inclusivamente ver as nossas carreiras, os nossos relacionamentos, as nossas amizades afetadas. O medo pode alterar a nossa maneira de ver a própria realidade.
O medo pode levar-nos a ter uma vida confinada a uma zona de conforto. O medo, como emoção autoprotetora, pode ter o desvalor, o fechamento do sujeito perante, repito, isto é um ponto em que eu quero enfatizar, o outro que é diferente. E nesse aspecto o medo é o contrário do amor. Porque o medo é um movimento para dentro, para mim próprio. Me faz fechar-me sobre mim próprio. E não permite. Esta pessoa, assim, tem, nestas condições, tem muita dificuldade de amar. De se entregar, de correr riscos. Então nós, o medo afasta-nos de amar. Então o medo é o contrário do amor. Às vezes não é o ódio. Pode ser o medo. Qual é a resposta bíblica do medo? Uma leitura muito simples, que eu não vou tomar muito tempo. Muito simples. É um dos textos favoritos que eu tenho, que eu gosto muito sobre isto. Que é o texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos procurar encontrar. Está depois de Efésios. Filipenses. Antes de Colossenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Vejam, aliás, como é que começa o versículo 5. Seja a vossa equidade. Aqui também podíamos pôr amor, benevolência, bondade, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O amor e o medo pode ser um problema. Nós, às vezes, não somos bondosos, não somos benevolentes, não somos hospitaleiros, não somos amorosos, não somos equitativos por causa do que vem a seguir. Não estejais inquietos, ansiosos ou com medo por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Aqui, em primeiro lugar, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Primeira parte. Queridos amigos, tu tens medo de Deus? Eu e tu seremos capazes de confessar este medo ou aqueles medos que eu tenho? Nem sempre o fazemos. Então, eu gostaria muito de desafiar-te. Fala com Deus como quem fala com aquele que está perto. Como um amigo. Fala com Deus dessa maneira. Lembra-se o que aconteceu com Adão e Eva depois de pecarem? Tiveram medo. Esconderam-se. E vai Deus ao encontro deles como vem esta manhã. Eu sei que tu tens um olhar assim, soubeste o teu problema. O que é que te assusta tanto? O que é que te atemoriza tanto? O que é que te atemoriza mais? Eu estou determinado a pedir a Deus que me ajude a mim. Já tenho estado a fazê-lo em oração. Confessa com os teus lábios. Fala a Deus. Entrega-lhe estes teus medos que tu tens. Chama-lhe pelo nome. Tens medo da tua mulher? O Scolari dizia que era o único medo que tinha, era medo de ver a mulher irritada com ele. Tens medo do teu marido? Tens medo, o que quer que seja? E medo do próprio Deus. Então, vamos aproximar-nos, entrega tudo a Ele, entrega as tuas petições a Deus. E eu, por causa disso, eu vou dar 1 minuto. Eu não vou falar muito tempo aqui nesta mensagem. Poderia e estava preparado. Mas prefiro falar menos e deixar-nos que o Senhor fale connosco. Fica em silêncio, de olhos abertos ou olhos fechados, como tu sentires. Entrega ao Senhor as tuas petições. Pega num dos teus medos, chama-lhe pelo nome. Oh meu Deus, tu sabes isto, tu sabes isto. Eu temo tanto isto, eu temo tanto isto. E em silêncio faz esta oração diante de Deus.
Se tu tens medo de Deus, lembra-te, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que possa ter uma relação contigo, pessoal, e eterna. E em Jeremias, não vou dizer ainda o texto para não procurarem. Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não tenhas medo de ser abraçado por Jesus. Não tenhas medo de confiar a tua mão a Deus. Adão e Eva pensaram que Deus era um desmancha-prazeres. Que Deus deu algumas coisas, mas guardou outras para ele. Que Deus não queria o melhor para eles. Não tenhamos medo de Deus. Não tenhamos medo de nos deixarmos abraçar por Jesus Cristo. Eu sei, diz Deus, os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Mas o texto diz, com ação de graças. Com ação de graças. Já existe a terapia cognitiva, já tem chamado a atenção para a importância de ver o lado positivo da vida. Os terapeutas existenciais enfatizam a busca do sentido, encontrar sentido no meio de dificuldades, como o Viktor Frankl no campo de concentração. Isso é bom. Mas além disso, como cristãos, nós podemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Porque sabemos que há um Deus pessoal que está connosco. Eis que estou todos os dias convosco até a consumação dos séculos. Não há um cabelo que caia da vossa cabeça sem que eu saiba. Vamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude a confiar nisso. E vamos trabalhar o exercício da gratidão. Contar as bênçãos, um dos hinos diz isso, não é? Quantas são? Eu não tenho praticado muito o exercício da gratidão. Mas a súplica, com ação de graças, tem um poder libertador extraordinário, terapêutico extraordinário. E, portanto, um coração agradecido a Deus pela sua presença, pela segurança que temos nele, é um coração maravilhoso. É um coração maravilhoso. É um coração que pode ter paz. E por isso, o texto diz, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu já tenho dito aqui nesta igreja, os irmãos já sabem disto, já falei 3, 4, 5 vezes. O que é que significa a paz de Deus que excede todo o entendimento? Neste contexto em vez de quereres controlar tudo, em vez de quereres lutar sozinho, em vez de fugir, em vez de tentares os recursos que sejam, ou de desistir, mas em vez de quereres controlar, ou de temeres por não conseguires controlar, isto, em vez disso, é muito melhor a paz de Deus. A paz de Deus é muito melhor do que tu quereres controlar todas as coisas. Até este significado é uma grandeza qualitativa, não é quantitativa. Temos a mania de medir tudo em quantidades na sociedade atual. É uma paz diferente que vem da confiança em Deus, não de nós controlarmos. Não troques a tua tentativa de controle da tua vida, da vida dos teus filhos, do que quer que seja, pela paz de Deus. Esta paz é muito melhor do que nós termos uma paz falsa de controlarmos as coisas. É muito melhor. E terminando, irmãos, quanto a mais, diz o apóstolo no versículo 8 de Filipenses, quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Irmãos, eu acho que vai ser suficientemente claro aquilo que eu quero dizer. Uma das mensagens que eu leio aqui neste texto tem a ver com a gestão da nossa mente, dos nossos pensamentos. A mordomia da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Eu tive uma experiência com umas monjas luteranas, ou anglicanas, não sei, acho que eram luteranas, em Versailles, as diaconisas lá de Versailles, que fazem uma prática que os beneditinos também têm e outros mais têm, que é a seguinte:
a hora do almoço, estão todos em silêncio, e há uma das irmãs que lê as notícias, faz uma síntese das notícias, e lê as notícias para a comunidade. Qual é o objetivo? São dois os objetivos. Estarem informados do que está a acontecer à volta, mas também orarem com base nas notícias. Tu e eu, quando vamos ligar a rádio ou a televisão para ouvir notícias, a seguir nós oramos. É lixo que a gente mete para dentro. São preocupações. Somos anestesiados com tanta coisa. E perdemos a capacidade de orar e interceder. Então, queridos irmãos, não só nós pomos a nossa cabeça em tanta coisa que só nos prejudica e nos gera ansiedade, como ainda por cima não oramos com base nisso. Então, aqui uma proposta que eu faço a mim próprio e a vocês, não quer dizer que façam isso como um ritual sempre, mas tentarmos aproveitar, quando estamos expostos a notícias, etc., nós possamos também orar por essas situações. E em segundo lugar, irmãos, o que é que ocupa mais a nossa mente? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Salmo 119, 105. Mas nós deixamos-nos conduzir a muita conversa que nós ouvimos. Há muitos conteúdos que nós apreendemos e não são conteúdos que promovem a paz dos nossos corações. Então, queridos irmãos, não é para nos sentirmos culpados. O Senhor convida-nos a entregá-lo a Ele, as nossas ansiedades e os nossos medos. Eu vou fazer uma leitura final com os irmãos, vamos estar em silêncio. Eu vou ler um salmo que depois digo qual é o salmo. E vamos, quem quiser fazer comigo esta oração, faça. Em silêncio. Escutem o que diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se movem. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Se tu estás assim, como eu tenho estado em alguns aspectos da minha vida, partilha com irmãos, partilha com alguém, mas partilha com o Senhor também. E escuta, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, diz Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém.